Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito maravilhoso do dia 8 de maio. E esse preceito, né, gente, esse mês aí é tão gostoso porque desde dezembro que a gente tá aqui, a gente começou, na verdade, meados de janeiro, né? E aí quero fazer um apanhado com vocês aqui do que a gente vem estudando aí todos esses meses até hoje. Então, janeiro, olha só como que foi. Na verdade, dezembro, né? Dezembro nós começamos a orar junto com Deus. Janeiro, recebendo as orientações do Espírito Divino. Fevereiro, Deus está aqui agora. Março, Deus é amor. Abril, a verdadeira natureza da fé. Maio, entregar tudo a Deus. Então, olha como que é a nossa evolução aí com esses estudos aqui do preceito diário. E é tão engraçado, gente, porque ontem eu acabei indo numa reunião da prosperidade. E porque a gente sem prosperidade, gente, e espiritualidade andam juntas. Não tem como separar. Se você separar, vai faltar algo em sua vida. Não tem como. Aí você pode falar, Cris, mas e os ateus? Os ateus, gente, sabe o que acontece com eles quando eles prosperam? Porque eles não deixam o quê? Ninguém fechar a porta deles. Eles têm aquela capacidade infinita dentro deles. Então, apesar deles falarem que são ateus, eles acreditam em quem? Neles. E eles acreditando neles, em quem que eles acreditam? Em Deus. Porque nós somos o quê? Filhos de Deus. E aí, eu lendo aquele livro que eu falei pra vocês, Todos Podem Ter Sucesso, Potências Infinitas, dando uma paradinha aqui, só para dar uma ressaltada de como é perfeito essa coletânea, esses ensinamentos de Neville, o despertar da consciência. É uma oportunidade muito acessível e prática para despertar o verdadeiro poder da sua mente. O link está aqui embaixo. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Um beijo! O que está escrito lá, né? Ele deu um exemplo, ele falava assim: eu ouvia várias palestras do mestre Masaharu Taniguchi e eu achava que eu tinha entendido, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. E aí eu escutei uma coisa, ele falando, né? Eu só me conscientizei do verdadeiro filho de Deus que sou eu quando o mestre deu um exemplo. Filho de peixe, peixinho é. Filho de cachorro, cachorro é. Filho de Deus, Deus é. E ponto. Então você sim é Deus, porque você é filho de Deus. Então, quando os ateus aí, né, que fala que não acredita e tá tudo bem na vida deles, é por quê? Porque eles acreditam na capacidade infinita deles. Eles não duvidam. E eles acreditando na capacidade infinita deles, o que acontece? Eles estão acreditando em Deus. Eles só não usam a palavra Deus. Lembra que eu falo para vocês que muitos ensinamentos aí na mesma linha que nós estamos seguindo aqui, que tudo você cria, você é o criador da tua realidade, com a lei da atração, várias neurociência, psicologia positiva, tudo aí que engloba isso, gente, é tudo a mesma coisa. Só que às vezes eles não usam a palavra Deus, porque Deus ficou muito deturpado. A palavra Deus, né, Pai, Criador de tudo que é, ficou muito aí deturpado, porque as religiões, as doutrinas usaram muito a palavra Deus como desculpa para algo. Mas eu me libertei, eu gosto de usar Deus. Deus, Pai, Criador de tudo que é. Eu gosto de usar isso. Então, para mim é muito leve usar isso. Mas fica a critério de vocês. Eu não me conecto com a palavra Deus. Não tem problema. Você se conecta com algo maior que você? Ótimo. É por aí mesmo. Você não precisa usar terminologias. Tá bom? Mas vamos lá pro nosso preceito, que eu acho que eu já falei demais, né, gente? 8 de maio. Vamos lá.
Uma vida governada pela lei do progresso. A vida é governada pela lei do progresso, pela lei do crescimento infinito. O velho é substituído pelo novo. No comércio, aqueles que empregam os mesmos métodos de antigamente são subjugados pelos que adotam métodos modernos. É feliz aquele que perde o emprego. Deus, através de um novo emprego e um novo ambiente, oferecerá a ele oportunidade para polir a alma por um novo ângulo, sem se desanimar ou desesperar pela ruína da vida antiga. Ore para que ele lhe dê um novo emprego e uma nova posição. Então, olha o que ele está falando aqui, né? É feliz aquele que perde o emprego. Por quê? Porque às vezes, já naquele emprego, você não estava tão feliz. Só que daí você entra na reclamação, entra no medo, entra na insegurança, entra na dúvida de que, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como eu vou pagar minhas contas? E agora? Como eu vou dar o sustento para minha família? Deus sabe todas as coisas. E se isso aconteceu com você e você está nessa posição, neste momento agora, agradeça. Deus, muito obrigada. Deus, muito obrigada, pois eu sei, eu confio, eu tenho fé de que algo muito melhor está sendo providenciado para minha vida, para mim e para minha família. Eu confio cegamente no que o Senhor me prometeu, de que nunca nenhum filho seu passará fome, escassez e terá falta de algo em sua vida. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Isso é você colocar a sua fé em Deus, em você. Porque tudo no universo conspira ao seu favor. Conspira para você ter uma vida digna, de verdadeiro filho de Deus. Mas se você entra na reclamação, se você entra... Ontem até estava escutando, o preletor falou uma coisa bem legal. Às vezes a gente acha que uma reclamaçãozinha não é nada. E eu achei muito engraçado, porque meu marido, ele faz isso. E eu vivo pegando no pé dele. E ele fala assim... Às vezes eu peço alguma coisa pra ele, porque eu sou pidoncha mesmo. Meu marido me mimou assim. Lembra que eu falei, tem a oração aqui que saiu segunda-feira, que tá a oração que eu encontrei minha alma gêmea, e ele faz tudo pra mim. Ele fala, eu deixei você muito mal acostumado. Eu falei, é assim que eu gosto. Então, mas ele reclama, só que ele faz. E aí, quando você reclama por algo, você vai fechando a torneirinha. Então ele deu até o exemplo, uma analogia do chuveiro. O chuveiro não tem aquele monte de buraquinho? A infinita provisão de Deus é assim, ela nunca fecha. Mas conforme você vai reclamando, aí fecha um buraquinho do chuveiro. Aí você fala, meu Deus, tem que fazer isso? Fecha outro buraquinho. Nossa, deixa eu ir lá buscar minha filha. Fecha outro buraquinho. Por quê? Porque antes de fazer, você reclamou. Então, como que a gente corta esse hábito? Opa, tendo consciência. Não, eu vou buscar minha filha porque eu amo. Eu adoro sair de casa, vou buscar minha filha. Eu amo fazer o que a minha esposa me pede. Então, assim, gente, é isso. Cada reclamação, por menor que seja que você esteja fazendo aí na sua vida, é um buraquinho do chuveiro que você está fechando. E como que a gente faz para limpar isso? Agradecendo, invertendo, tendo consciência dos pensamentos. A palavra tem muito poder, mesmo que você esteja brincando. Hoje eu não brinco mais com as palavras, porque às vezes a gente falava, né? Várias coisas aí que eu nem lembro mais, porque eu ando tão assim consciente das minhas palavras que às vezes eu nem lembro as coisas que eu falava. Mas já dei o exemplo do meu marido, que eu falava.
Não é nem aquilo que eu queria passar, mas eu acabei passando por quê? Porque eu falei. E a palavra, gente, é palavra escrita, falada, expressada e pensada. Então não adianta você falar, eu não falo, mas pensou. Não adianta, eu não penso e não falo, mas às vezes escreve. Eu não penso, não falo, não escrevo, mas está dentro de você na sua expressão. Então às vezes você nem fala, mas só a sua cara já diz tudo. Então, gente, precisa ter consciência de tudo que você fala na sua vida. Aos poucos, isso vai se tornar automático. Automático. Entende o que eu quero dizer? Só que é prática. Prática. É todo dia, é o lema aqui do canal. Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Não tem outro caminho. Tem outro caminho se você quiser entregar o poder da sua vida na mão de outra pessoa. Tá sempre aí procurando um curso, tá sempre aí procurando uma ajuda, tá sempre aí procurando algo para melhorar, sendo que o melhor está dentro de você. É aqui dentro que você tem que deixar sair, expressar. Você tá deixando o quê? As pessoas, as notícias, o estresse do trabalho, os colegas, o pai, a mãe, o patrão, o chefe, o diretor, o gerente, o colega de trabalho, a irmã, o irmão, o primo, fechar a sua porta. Você tá deixando. Você tá dando poder para eles. Como eu dei. Eu dei o meu poder para várias pessoas. Então o poder tá dentro de você. É você que tá dando poder pro outro e aí fechar sua porta. Sendo que você tem capacidade infinita de abrir a porta e expressar toda a riqueza, toda a opulência, toda a alegria de Deus em sua vida. Tá bom? Vou falar para vocês aqui, deixei o link aqui na descrição para vocês conhecerem essa coletânea de Neville, que ele trabalha muito a Bíblia, e eu já falei para vocês que a nossa base espiritual está nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos aí de Jesus, nos ensinamentos aí da Bíblia mesmo. Então, quando a gente ouve uma afirmação bíblica, eu sou a porta aberta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, isso conecta com você. As afirmações bíblicas, né? Os trechos bíblicos que fala, vários trechos, provérbios, salmos aí, o Neville, ele fala de uma maneira assim, que traz o nosso poder à tona. Então eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem esta coletânea que tá maravilhosa. Tem audiobook, vocês vão receber o livro físico aí na casa de vocês, e aí tem mais audiobook e ainda o livro em e-book também, para vocês aí não terem que carregar o livro, tá bom? Então vamos ler mais uma vez aqui o nosso preceito do dia 8 de maio. Uma vida governada pela lei do progresso. A vida é governada pela lei do progresso, pela lei do crescimento infinito. O velho é substituído pelo novo. No comércio, aqueles que empregam os mesmos métodos de antigamente são subjugados pelo que adotam métodos modernos. É feliz aquele que perde o emprego. Deus, através de um novo emprego e um novo ambiente, oferecerá a ele oportunidade para polir a alma por um novo ângulo, sem se desanimar ou desesperar pela ruína da vida antiga. Ore para que ele lhe dê um novo emprego e uma nova posição. Então, isso aqui também, gente, o que ele quer dizer, né? Às vezes a gente tá aí, quantas pessoas que não falam aí, né? Lembra que eu falo que eu adorava minha sogra porque ela odiava falar do passado. Porque lá no passado que era bom. Que bom o quê, gente? Olha quanta coisa maravilhosa que nós temos hoje. Ninguém precisa ficar andando de carroça. Ninguém precisa ficar levando terra na cara. A gente tem ônibus, a gente tem metrô, a gente tem avião, a gente tem moto, a gente tem carro, a gente tem
um monte de coisa. A gente tem aqui, como tá aqui, ó, eu falando com vocês através das tecnologias. Como que lá no passado era bom? Então é progresso, a vida está sempre em movimento. E se você não movimenta, se você não se movimenta com a vida, você retrocede, você vai morrendo aos poucos. Assim é com o empreendimento também, tá bom? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Potências infinitas. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé. Acredite aí dentro, no seu potencial infinito. Até amanhã com o preceito do dia 9 de maio. Eu amo vocês.